Também já lavei as louças. E também já guardei elas. Aí depois eu fui lá e lavei de novo e depois eu vou guardar. Tá aqui assim a pia. Aqui a pedra, eu coloquei aqui o arroz. Deixa eu ligar a luz. Liguei aqui a luz. Então aí ficou melhor, né? Aí aqui eu coloquei o arroz, açúcar e aqui tem um sal, umas coisas. Aí eu lavei a tampa, olha. Porque, né, tava meio sujinha, aí eu lavei. Aí esse aqui também já coloquei. Aí ali tá o isqueiro eletrônico e aqui tá esse coador. Aí eu também já limpei o fogão. Ó, tudo limpadinho. E também já limpei o chão. Uma coisa que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês, eu também coloquei a mamadeira do João aqui, ó. Tá a mamadeira, um negocinho e o pico. Tá bem ali o pico, ó. Bem ali. Pra poder ferver. Eu lavei ela, aí coloquei aqui no micro-ondas. Eu coloquei de primeira 2 minutos, depois coloquei mais 3. Aí eu deixo ela aqui até a água ficar bem fria mesmo, mais ou menos um dia aqui nessa água. Ó, pra poder tirar toda a sujeira. Aí eu tô tentando fazer isso todo dia. Aí aqui dentro, gente, a sala eu não arrumei ainda. Ó, tá vendo? Falta varrer a casa. Que aí eu joguei algumas sujeirinhas daqui pra cá. Falta limpar a casa, na verdade. Aí a sala tá assim, olha. Tá vendo? Até que assim aqui tá arrumadinho, né? Mas, ó, tá assim, tá limpinho o rack, ó. Deixa eu ligar a luz. Aqui, ó, gente, tá vendo, ó? Tá limpinho, tudo limpinho. Meu Deus, não tá focando. Tá, mas, ó, tá limpinho, tá? Eu limpei segunda-feira, né? A televisão também tá limpa. Eu ali. A única coisa de diferente que tem pra fazer hoje, digamos que é lavar o banheiro. Porque as outras coisas eu faço assim, normal. Ó, já guardei aqui a sopa do meu irmão. Exceto essas. Aí falta essas minhas roupas, ó. Meu quarto tá arrumadinho. A minha escrivaninha, ela também tá arrumadinha. Só falta esses lixos aqui que eu preciso jogar fora. Que é dali, eu não vou guardar o canudinho. Que eu acho que não precisa. Vou jogar fora o canudinho. Sei lá o que eu faço, gente. Mas aí tá aqui. Aí aqui, ó, tá tudo arrumadinho. Eu deixo escuro assim que fica bem melhor. Aqui tá a Maju, que dela tem o cabelinho dela, gente. Nossa, ficou muito fofo. Aí aqui tem uma blusa minha, uma meia e uma sopa minha pra guardar. Aí aqui, ó, deixa eu ligar a luz. Aqui é a mesinha do João. Aqui, ó, tirei a roupa, gente. Aqui é a mesinha do João, ó. Que falta lavar as outras 2 cadeirinhas, banquinhos assim, ó. Os banquinhos. Olha que linda essa mesinha. Ela tem várias cores, tá vendo? Ela tem um cinza, um branco, um rosa, um branco, tipo uma madeira marronzinha assim, um branco. Aí aqui tá os lápis do João, todos os lápis dele. Aí aqui tá o cartão de vacina do cachorrinho dele, o Bob. Sim, gente, ele falou pra fazer, porque o Bob tinha que tomar vacina. Ai, ai. Aí aqui, ó, os banquinhos também são de cores diferentes. Tem esse aqui, que é pra imitar essa cor. Tem o branco. E eu acho que também tem um rosa, não sei, eu não me lembro. Mas aí aqui tá tudo arrumadinho. Aí agora, ó, o quarto da minha mãe também, ó, tem umas roupas sujas aqui. Peraí, gente. Ai, meu Deus. O quarto da minha mãe também tá arrumadinho. Ali está eu. Ali está eu. Tá... Isso aqui tá bagunçado? Deixa eu arrumar, gente. Eu tenho um toque, então, né, tu tem que estar arrumadinho, assim, porque senão fica agoniado. Aí, ó, aqui é uma sopa pra ela guardar, que ela falou pra eu colocar aqui. Aí eu já limpei a penteadeira dela. Tudo limpadinho. Eu limpei essas mesinhas assim também, olha, também tem. Então é isso. A única coisa que eu tenho que fazer diferente, eu já falei pra vocês, que é lavar o banheiro. E eu também tenho que... Tem uma caixa ali, que ela é... que chegou com um papel e tal, eu preciso tirar ela dali, né, porque não vai ficar ali uma caixa. E só isso mesmo, então agora eu vou fazer isso, vai a casa, na verdade, eu vou limpar a casa. E eu vou lavar o banheiro só mais tarde, apesar que hoje tá um dia frio, mas enfim, só mais tarde. Então é isso, eu volto no almoço com vocês.
Agora a gente tá indo almoçar. Então, gente, tá aqui a comida que eu vou esquentar só, né? Depois vai ter uma comida. Vocês vão entender agora, né? Ai, gente, a mamadeira do João tá aqui. Agora eu vou colocar aqui. Gente, eu vou colocar ele nisso. Aí aqui também tem uma salada, olha. Ó, uma saladinha. Alface. Tem tomate, tem cenoura, tem beterraba, tem muita coisa mesmo. Daí eu vou comer um pouquinho dela. Precisamos ser saudável. Pra sobremesa tem um bolo de chocolate. Olha esse bolo, gente do céu, vocês não estão entendendo a delícia que é. E ele tem tanta cobertura, gente, que olha. Gente, o bolo tem tanta cobertura que olha como é que fica. Ó, no dia, né, que veio muito, que ele chegou, olha, tem tanta cobertura, gente. O lado de dentro tá cheio de cobertura. Eu vou beber, aí, gente, eu vou beber com esses fermentados. Tem um monte aqui ainda. Um monte mesmo. Tem de uva, morango. E aí eu vou beber com ele, mas isso é só na hora da sobremesa e do lanche. Pronto, agora... Eita, desfocou. Então, eu vou comer arroz, macarrão, frango... Como fala, gente? Frito? Não me lembro. Esse franguinho aqui, que eu esqueci o nome dele, tem muito dele. Só que aí vai ficar muito frango pra mim, né? Mas eu sou a doida dos frangos, por isso que eu quis esse tanto. Aí a saladinha, refrigerante. Gente, tá saindo fumaça, não dá pra ver, mas tá bom. Agora eu vou colocar a saladinha. Então, gente, a minha comida ficou assim, né? Já mostrei pra vocês, aí eu coloquei a salada. Até que eu não peguei a verdura, né? Porque assim... Aí eu peguei banana também e o refrigerante. Agora eu vou comer e volto quando eu for fazer alguma coisa interessante. Eu tô comendo na mesa. Tô comendo com a sarinha toda fresca, gente. Gente, eu já arrumei a cozinha, ó. Eu lavei o prato, já almocei. Agora são 2h04, eu fui almoçar. Era mais ou menos umas 1h15, 1h20. Aí, ó, o fogão que eu já tinha mostrado pra vocês, o balcão, aqueles papéis. As vasilhas todas eu guardei, olha, sequei. A cuba, o lixo, tudo limpinho. Aproveitei e já até passei um pano na cozinha. Aqui dentro também, olha, tudo limpinho. Olha, que... Só esse controle aqui que era pra estar aqui, mas tudo bem. Tudo limpinho, ó, tapetinho, tudo varridinho. Olha, tá varridinho porque ele é dessa cor. E quando você varre, ele fica dessa. Aí a sala ficou assim. A cor da minha mãe é assim. Ó, o tapete da minha mãe também tá tudo varridinho. Então aqui ele tá um azul escuro. E ele é aquele azul ali, tá vendo? Quando você vai, fica esse. Enfim, aí ficou assim. A única coisa que mudou é que limpei, né? O meu quarto vocês também já viu. Aí varri o meu tapetinho também. Tudo arrumado. Esse aqui é o Bob pra quem... Sei lá, deve que tava com dúvida. Calma aí, que isso aqui é lá na minha... negocinho aqui. Então é isso, agora só falta lavar as vasilhas. Ou, lavar as vasilhas, perdão. Lavar o banheiro. Na verdade, aqui fora tá assim, gente, ó. Tá o chinelo, a crocs que eu tava, vassoura, que é pra lavar o banheiro, enfim. Gente, não sei se tá vendo pra vocês verem, mas é, ó, o tempo de sol, gente, que tá. Então, gente, eu já arrumei aqui. E agora a única coisa que falta arrumar mesmo, né? É o banheiro, que não adianta ficar fugindo dele, gente. Porque uma hora ou outra eu vou ter que lavar ele mesmo. Meu Deus, meu cabelo tá uma bagunça, Senhor amado. Pronto. Continua uma bosta. Mas enfim, agora só falta o banheiro. E o banheiro. O lavabo e o banheiro normal mesmo, sabe? Que a gente toma banho e o lavabo. E agora são 2h16 e eu vou começar a lavar os dois. E vamos ver que horas eu vou terminar. Tadam! Então, gente, agora são 3h07 ou 3h08. São 3h08 da tarde, né, obviamente. E tá esse sol maravilhoso. E agora eu vou lavar o banheiro. E é isso, eu não queria lavar o banheiro, não queria, vou confessar pra vocês. Então, gente, eu já terminei a casa. Fiquei mais ou menos uma hora lavando esses dois banheiros, mas olha, tudo limpinho, olha aqui. Aqui, ó, gente, eu usei esse cheirinho aqui. Ele é... Ai, meu Deus. Ele é um limpador de uso geral, então você pode usar ele em todos os lugares. E ele é muito cheiroso. Esse roxo aqui é o preferido. Olha aqui, ó. Dilui até isso aqui, ó. 1.300. Gente, é muito cheiroso. Vocês não estão entendendo, não. Aqui tá escrito assim, ó. Contém... E então é esse cheirinho aqui. Ó, eu limpei tudo, lixo, essas coisas. Aqui é o lavabo, né? Ó, tem até o potinho ali, tá bom? Mas já eu pego. Tudo limpadinho. Vocês viram o chão? Viram, né? Limpei tudinho. A sala, né, meu quarto. Esses vocês já viram, ó, o quarto da minha mãe. E agora o banheiro da suíte da minha mãe, né, gente? Ó, também, ó, tudo limpadinho. Eu ali, nossa, tô muito acabada, meu Deus, gente, sério. Tô bem acabada. Aí eu passei o mesmo cheirinho aqui, ó, no chão. Nossa, tá um cheirinho muito agradável quando se abre. Tá um cheirinho muito bom. Aí, ó, tirei as coisas dali pra lavar, lavei as paredes, lavei
arrumadinho, ó, tudo limpadinho. Aí no chão, ó, tudo brilhando. O lixo também, lavei. Aí a pia, aqui as caixas e tudo mais. Então esse aqui foi o banheiro da suíte da minha mãe que eu lavei. E é isso, gente. Agora eu vou lanchar. E é isso, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que tá saindo aqui. Eu ia até continuar esse vídeo. Eu vou ver se eu continuo na parte 2, mas é porque eu tenho medo dele ficar muito grande. Ai, gente, se vocês querem que eu ensine vocês a hidratar o cabelinho dos seus bebês reborns, olha isso aqui, gente. Vocês lembram do cabelo da Maria Júlia? Tava todo desfiado. Eu simplesmente fiz uma coisa que todo mundo tem em casa, meu Deus do céu. Uma coisa que Deus deu pra gente. Então vocês imaginam o que é, né, gente? Água. E eu não lavei porque não pode ficar lavando. Eu vou mostrar pra vocês se vocês quiserem. Aí, pra quem pergunta se a Maria Júlia tem 2 furos. Sim, a Maria Júlia tem 2 furos, mas no cabelo, meu Deus. Ai, ai. Então, ela tem 2 furos sim. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta o próximo vídeo que vocês querem. E tchau!